Olá, pessoal! Vamos continuar a nossa aula de Direito do Consumidor. Estamos tratando da unidade 3, a unidade que trata sobre a responsabilidade no Código de Defesa do Consumidor. Na última aula, nós falamos sobre os artigos 8, 9 e 10, que são aqueles artigos que tratam da proteção à saúde e à segurança do consumidor. Hoje nós vamos iniciar, a responsabilidade pelo fato do produto e do serviço. Eu disse para vocês anteriormente que as responsabilidades ou a teoria da responsabilidade no Código de Defesa do Consumidor, ela foi dividida em duas partes. A responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, e a responsabilidade pelo vício do produto ou do serviço. Então, nós vamos começar pela responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, que é aquela que está prevista entre os artigos 12 a 17 do Código de Defesa do Consumidor. Primeiramente, o que significa responsabilidade pelo fato? Significa que alguma coisa aconteceu no produto, houve um fato no produto fornecido pelo fornecedor ou no serviço que foi realizado pelo fornecedor. Bom, primeiramente, essa expressão hoje não reflete o verdadeiro sentido que deveria, porque a responsabilidade deveria ser não o fato, não o que aconteceu com o produto ou com o serviço, mas sim qual foi a consequência que este fato ocasionou na relação de consumo. Então, o mais correto seria falar responsabilidade pelo acidente de consumo. Entretanto, apesar da gente saber disso, apesar da doutrina criticar, é isso que está na lei e é a terminologia que nós temos que adotar. Bom, primeiramente, essa responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, eu disse para vocês que ela acontece, que ela surge quando ocorre um chamado acidente de consumo. Ou seja, eu adquiri um produto ou eu adquiri um serviço e esse produto ou serviço apresentou um defeito. E esse defeito, ele comprometeu a minha segurança. Então, veja bem, é um defeito que é grave, é um defeito tão grave que é chamado de acidente de consumo. É só isso? Não. A responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, além de ser em razão de um defeito grave apresentado no produto ou no serviço que eu consumo, pode ser também em razão de uma informação insuficiente ou inadequada no produto. Por exemplo, lá não constava que o produto não poderia ser utilizado por celíacos, por exemplo, que eram continha informação que o produto não continha glúten, por exemplo, e eu sou alérgica a glúten. Então, todas as vezes que a informação faltar a informação ou que ela for inadequada, também surge essa responsabilidade ou chamado acidente de consumo. E veja bem, vamos lembrar daquilo que nós já falamos nas aulas anteriores. Essa responsabilidade pelo acidente de consumo ou pelo fato do produto ou do serviço é uma responsabilidade objetiva. O que quer dizer isso? O fornecedor irá responder
independentemente de ter agido com culpa ou não. Só pelo fato dele ter disponibilizado, dele ter colocado o produto no mercado, ele já responde pelo chamado acidente de consumo. Uma outra coisa muito importante de ser mencionada aqui é que esta responsabilidade prevista aí pelo artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor é uma responsabilidade solidária, ou seja, o consumidor ele pode colocar no polo passivo da ação quem ele tem o direito de escolher de quem que ele quer pleitear esses danos, porque na verdade, se vocês olharem o artigo 12, ele fala assim: o fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador. Ele coloca quais são as modalidades de fornecedores. Lembra de quando nós tratamos do conceito de fornecedor? Lá no artigo 3º eu disse assim para vocês, falei, olha, cuidado, o código, quando ele usa a expressão fabricante, construtor, importador, ele está se referindo àquela espécie de fornecedor. Quando ele quer se referir a todos os fornecedores, ele usa simplesmente a expressão em geral fornecedor. Aqui, o código, o legislador foi específico. Ele falou assim, olha, o fabricante, o produtor, o construtor e o importador, ou seja, quem está na linha de frente de fabricação do produto, de colocação antes do produto entrar no mercado de consumo, né? Eles respondem, fabricante, produtor, construtor e importador, respondem independentemente da existência de culpa, responsabilidade objetiva, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. Ou seja, o artigo 12 responsabiliza essas 4 modalidades de fornecedores por defeitos que sejam apresentados no produto ou também defeitos causados pela informação ou ausência dela. Então, essa responsabilidade, gente, voltando aqui, é solidária. O consumidor, ele vai escolher quem ele quer colocar no polo passivo da ação, né? Ele vai colocar 1, ele vai colocar 2, ele tem essa faculdade e ele pode colocar no polo passivo da ação separada ou conjuntamente. E isso é muito importante, gente, porque dependendo de quem o consumidor colocar no polo passivo da ação, essa pessoa responde sozinha. Porque a gente vai ver daqui um pouco, quando a gente chegar lá, não cabe denunciação à lide aqui no direito do consumidor. Se não cabe denunciação à lide, aquele fornecedor que foi colocado no polo passivo da ação, ele não pode falar, eu não tenho culpa, quem tem culpa é o fulano. Por quê? Porque esse fulano, ele não pode ser chamado para responder à ação. Então, gente, além da responsabilidade pelo fato do produto ser objetiva, ela é também solidária nos casos de acidente de consumo. Bom, outra coisa, a gente tem que aprender a diferenciar, a saber quando é responsabilidade pelo fato do produto ou quando é responsabilidade pelo vício. A lei tratou isso de maneira muito diferente. Olha meu código aqui. Se vocês olharem no Código de Defesa do Consumidor,
Primeiro que a responsabilidade pelo fato está prevista aqui nos artigos 12 a 17 do Código de Defesa do Consumidor. E a responsabilidade por vício do produto ou do serviço, artigos 18 a 25 do Código de Defesa do Consumidor. Então, o próprio legislador já se incumbiu de fazer essa separação, né? Então, existe uma separação aqui que foi realizada pelo próprio legislador. Então, qual é a grande diferença? Na responsabilidade pelo fato do produto, o produto ou serviço apresenta um defeito muito grave, que vai comprometer a segurança do consumidor. Por isso que é chamado de acidente de consumo. Exemplo, compro uma televisão, tiro da caixa, quando eu ligo na tomada, cumprindo todos os requisitos de segurança, a televisão explode e eu quase morro. Não tive lesão, mas eu quase morri de tanto susto. Tá. Houve um dano, pode ser um dano moral. Já a responsabilidade pelo vício do produto, o produto que eu adquiri ou o serviço apresenta um defeito, mas é um defeito na qualidade ou na quantidade desse produto, que faz com que o produto ou o serviço não funcione da forma como deveria. Vamos voltar à televisão. A mesma televisão. Se eu pegar a televisão e ligar na tomada, e essa televisão, por exemplo, apresentar um defeito, apresentar um risco, um carro, por exemplo, que eu adquiri e eu vejo que está vazando óleo, tem alguma coisa pingando, alguma coisa nesse sentido. Então, nós precisamos diferenciar vício de defeito. Na verdade, nós usamos defeito para responsabilidade pelo fato e nós usamos vício para responsabilidade pelo vício. Então, vício quer dizer que o produto ou serviço tem algum problema de quantidade, de qualidade, que o torna impróprio ou inadequado ao consumo. Ou sofá, por exemplo. Vamos pensar num sofá. Eu tive o caso de uma aluna que me relatou que estava com esse problema. Ela comprou um sofá e esse sofá, a espuma dele veio muito fina. Quando ela sentava, ela tocava na madeira. Né? E ela tinha ido na loja, tinha testado o sofá e o sofá que ela testou não era assim. Diminui o valor, né? Quem quer sentar num sofá que machuca, não é verdade? Então, esse seria um vício do produto. Então, um outro exemplo de vício do produto encontra algum tipo de disparidade entre o conteúdo, entre a embalagem e o que você encontra dentro. Por exemplo, muito comum eu compro um produto que fala que tem 200 ml. Quando eu vejo lá, está contendo 100 ml, 150 ml, por exemplo. Tá? Então, esse é o vício. E o defeito, qual é a diferença? É mais ou menos igual ao vício, né? O defeito, na verdade, é porque o produto ou o serviço que eu adquiri não funciona do jeito que deveria funcionar. Só que é mais grave. Ele coloca, além de apresentar esse defeito, compromete a segurança do consumidor, né? Ele pode atingir meus bens patrimoniais, né? Pode me causar danos materiais, mas ele pode me causar também danos extrapatrimoniais. Eu posso ficar traumatizada, por exemplo, né? Um carro que o freio falha, não funciona adequadamente, ou o airbag não abre, eu posso ficar impossibilitada de andar de carro pelo resto da minha vida, né? Então, esses danos que são causados pelo acidente de consumo podem ser patrimoniais ou extra patrimoniais. Bom,
uma outra coisa antes da gente fechar esse ponto aqui, que é bastante importante, é em relação aos tipos de defeitos. Porque eu disse a vocês que lá no artigo 12, o artigo 12 menciona que existem defeitos. Mas quais são essas espécies de defeitos? Os defeitos, gente, segundo a doutrina, podem ser defeitos de concepção, podem ser defeitos, na verdade, de produção e de informação ou comercialização. O que seria um defeito de concepção? A palavra diz, é um defeito na criação, no projeto, na fórmula, no cálculo, né? São os defeitos mais graves, porque é aquele defeito que se forma no momento que o produto está sendo idealizado, na fonte de produção do produto. A doutrina costuma trazer um exemplo que foi de um analgésico que foi utilizado lá no final dos anos 50, início dos anos 60, que se chamava talidomida Contergan, e esse analgésico ele era utilizado principalmente por gestantes, e ele foi muito utilizado lá na Alemanha e na Inglaterra. E o que aconteceu com essas gestantes que usaram a talidomida? As crianças nasceram com deformidade física. Então, houve aí um defeito de produção, de concepção, né, do produto. Bom, o segundo, falei errado, peraí, houve um defeito de concepção na fórmula, né? O analgésico, ele podia até melhorar, né, aliviar as dores, mas ele causava outros males que colocavam em risco a saúde dos nascituros. O segundo defeito mencionado pela doutrina é o defeito de produção. Que defeito é esse? É o defeito na fabricação, na construção, na montagem, que atinge um determinado lote de produtos, por exemplo, que é fabricado. É muito comum esse defeito de produção acontecer com carros, né? Airbag que não abre, e aí é quando a empresa, o fornecedor tem que fazer o recall e chamar esses consumidores, fala, olha, houve um defeito na produção, determinado lote, carros fabricados nesse ano, né? Todo mundo que adquiriu tem que vir aqui para trocar. E o último defeito seria o defeito de informação ou de comercialização. É toda vez que o produto ou serviço que eu adquiri tiver informação deficiente, insuficiente, não deficiente, desculpa, insuficiente, tá faltando alguma coisa ou inadequada, né? Não tá falando o que deveria falar sobre a utilização e os riscos desse produto. Por exemplo, lá, vamos voltar para a talidomida, né? Ela tinha que falar, olha, esse produto não pode ser utilizado por mulheres grávidas, né? Tem aí, por exemplo, um bom exemplo disso. É um medicamento que os jovens usam, que é a isotretinoína, que serve para a pele, né? Para as espinhas. Então, todos que tomam esse medicamento têm que assinar um termo de consentimento falando que não pode engravidar, porque o feto nasce com defeito físico, né? Então, é aí a informação. Se por um acaso o médico não fizer esse paciente assinar esse termo de consentimento, ele pode ser responsável pelos danos causados aí para essa adolescente que engravidar durante o uso do medicamento. Então, são esses os 3 tipos de defeitos de fabricação, concepção, fabricação e comercialização que são mencionados aí pela doutrina. Bom, o que mais que a gente vai ver?
No finalzinho aí do slide de vocês, eu coloquei, portanto, que o produto é defeituoso se ele não oferece a segurança que dele legitimamente se espera. O que quer dizer isso? O que quer dizer esse dever de segurança, né? Ah, o que corresponde a esse dever de segurança? Bom, nós sabemos que o fato gerador da responsabilidade do fornecedor é o risco. Daí a teoria do risco do empreendimento. Mas o risco sozinho, ele não gera a obrigação de indenizar. Risco é perigo, é mera probabilidade de dano. E ninguém viola um dever jurídico porque fabrica um produto, se exerce uma atividade perigosa, né? A responsabilidade ela só vai nascer quando há violação do dever jurídico correspondente. Mas que dever jurídico seria esse? Qual é o dever jurídico que é violado? Quando a gente fala em risco, o que se tem em mente é a segurança. Então, o dever jurídico que se contrapõe ao risco é a segurança do consumidor. Então, de um lado está o risco, de outro lado está a segurança do consumidor. Então, são dois elementos, risco e segurança são dois elementos que atuam reciprocamente no meio do consumo. Onde houver risco, deverá haver também segurança. Vamos caminhar adiante. Eu vou dar uma paradinha para eu colocar no próximo vídeo para não ficar muito pesado. Volto já já com responsabilidade do comerciante.